Liberar você fala. Então você tem a grande oportunidade no esporte, ali no vôlei, no futebol, e de repente entra a OAB na sua vida, doutora. Como chegou lá? Ah, foi um acaso. Na verdade, eu comecei como vice-presidente do presidente anterior, né? A gente estava num almoço entre colegas da OAB. E aí eu comecei a dar algumas ideias do que a OAB Barra da Tijuca devia ter, algumas sugestões. E aí, por um acaso, a esposa do presidente anterior falou assim: é ela que tem que ser sua vice. Ele estava num processo de escolha da vice dele, que ele vinha à reeleição, ele tinha sido já presidente por 3 anos e vinha para a reeleição, e não tinha escolhido ainda a vice. E aí ela falou assim: você que tem que ser, Renata, vice dele. Eu falei assim: eu não quero saber de política, tô fora, sou advogada e todo mundo. Não, tem que ser você, tem que ser você. E eu acabei sendo seduzida, cooptada e vim a vice do Marcos Soares, que foi o presidente que saiu. E aí o grupo resolveu, na verdade foi uma decisão do grupo, me lançar para a presidência. A gente não tinha uma mulher na Barra da Tijuca há 17 anos. E precisava vir uma mulher, e a gente está com a oportunidade agora, também na seccional, de depois de 94 anos, ter uma presidente mulher, que é a doutora Ana Basílio. E foi, ou seja, a minha vida Quebrar tabu. e acasos, né, Léo? Acasos, né? Acasos. Acho bem legal esse domínio feminino que tem acontecido em alguns locais, porque é um olhar diferenciado. Não estou aqui para dizer se é melhor ou pior, mas é um olhar diferenciado e faz com que pensemos no futuro para de repente expandir isso um pouco mais. Claro, lá na frente de repente a gente pode ficar arrependido, né? Mas eu acho que tem que dar sim oportunidade e digo mais, em todas as vezes que a mulher colocou a mão em alguma gestão, tem dado certo. Gestão é uma beleza. Agora deixa eu polemizar essa pauta. Ainda bem que o Rodrigo tá aqui agora. Começa. Não é isso? É porque isso tem um limite muito grande. Lá nessa polarização de esquerda e direita, tem pontos que se você tocar, a galera vem te cancelar e vem te arrebentar nas redes sociais. Até quando o cara ali ele é machista, e é contra as mulheres, o espaço. Porque, por exemplo, é o Mazzucci, tá? Eu não sei se o senhor discorda de mim. Eu sou uma pessoa, doutora, que eu gosto de futebol. Quando dá, eu gosto de ir pro estádio, mas a vida é corrida. E o Chiquinho da Mangueira teve aqui e relembrou uma coisa que é verdade. O Maracanã hoje é caro. O cara hoje, um casal, pai com 2 filhos, 3 filhos, ele vai gastar 600, R$ 700. Um passeio no domingo à tarde. Então, muitos brasileiros, como o Clebson aqui, curte a sua televisãozinha no sofazinho em casa. O que eu quero dizer é o seguinte, doutora. Eu não gosto de assistir o meu Fluminense com a locutora narrando. É muito ruim. Ih, É só agora. eu que penso nisso, Léo? Como é que é isso, Miguel? Aí eu sou machista, sou contra o Olha, espaço das mulheres. Como é que é isso, eu tô aqui Tuti? cumprindo a cota, eu sou a única mulher aqui, eu tô vencida. Aí isso é politicamente correto, é melhor eu dizer assim, não, não, não. Não é um Galvão Bueno. Pô, Léo. Eu ia dizer isso. É. Entendo que atualmente eu não consigo encontrar uma referência feminina narrando um esporte. Mas, por outro lado, pode ser porque nós nos acostumamos a ouvir vozes masculinas narrando. E quando a gente fala de vozes masculinas narrando, não tem como, gostando ou não, sendo direita ou esquerda, globolixo ou não globolixo, a gente dizer que o Galvão Bueno é um péssimo narrador. Pelo contrário, você vai assistir uma partida de par ou ímpar com o Galvão Bueno narrando, você começa a ficar torcendo. Fica emocionante Ai, para o mas ímpar, né? par com par da par com ímpar da ímpar. Você começa, e ele começa a trazer informações completamente irrelevantes, mas que começam a ser extremamente necessárias naquele momento. Então eu acho que o que falta, de repente, é costume e alguém com aquele entusiasmo de um Luciano do Vale, de repente o próprio Galvão Bueno, que nós citamos aqui. Tem que ser minha mãe narrando, minha mãe é histérica. Ela... Acho que é treinamento, acho que é O que eu acho que treinamento. falta é isso, é costume, e não é desmerecendo quem tá aí no mercado, mas cita um exemplo de uma mulher. É.
Não tem, não. Agora, O doutor tá difícil. querendo me Saindo- convencer que eu tô mal acostumado. sim, agora, se você olhar as mulheres comentaristas, você tem um monte de referência. Perfeito, aí sim. Porque aí eu antigamente as mulheres tinham As esse... árbitras são boas comentaristas. Sim. Perfeito. Não, você tem hoje várias Não sou jornalistas. contra o espaço da mulher, não, gente. Daqui a pouco vão dizer que o Kleber sogra. Tá? Agora, Léo Mazzucci, queria voltar na OAB, falando aqui do porteiro do prédio aqui da Estúdio Now. Antônio, o nome do porteiro aqui. Todo podcast que eu venho, doutora, ele já olha pra mim, hoje quem é o convidado ou convidada? Eu falo, né? O dia do Sérgio Cabral, e tem as feições dele de acordo com o convidado. Eu falei do garotinho, bom. E aí vai. Tem uns amigos aqui que vêm como convidado, que foram presos na Lava Jato, aí já fica, se não. É muito legal esse feedback do porteiro, né? Hoje, o feedback do porteiro para mim, quando eu falei da convidada, doutora Renata Mansur, presidente da OAB, era, Clebson, estende para ela uma pergunta que eu faria, doutora. Tá? O brasileiro hoje, ele fez um cursinho online que todos eles hoje entendem direito. Conhecem as leis, né? Eles vão ali no Google, eles estão sentenças. Não, o STJ tá errado. O STF tá certo. O Alexandre é isso, o Alexandre é aquilo. Os brasileiros estão muito à vontade de dizer, não, tá errado e tá certo. Mas eu fui ali abordado pelo porteiro Antônio, o que realmente eu vejo. A gente vê as emissoras de televisão, muito na Globo News, CNN também, de colocar normalmente ali o depoimento, a visão de um advogado falando de um certo caso ou de uma certa sentença ou ação, de mandato, de uma ação do STF. E poucas vezes, que foi a pergunta do porteiro, você vê uma carta pública pontualmente para a população sobre o que ela pensa do caso. Eu digo, a OAB não se manifesta para a população brasileira. Por quê? Uma pergunta bem instigante, né? Eu tenho batido muito nisso dentro. Eu acho que a gente esquece que nós somos formados em ciências jurídicas, mas sociais, né? Então, pelo menos dentro da OAB Barra, eu tenho trazido muito a sociedade civil. Tem que mudar, né? A gente precisa ouvir mais a população. Vou dar alguns exemplos. Ontem a gente teve um debate importantíssimo sobre segurança pública, a sociedade civil estava lá. Há 2 semanas atrás, mais ou menos, a gente teve não uma audiência pública, mas foi fruto de uma audiência pública que teve na Alerj, uma reunião promovida pela minha comissão de portadores de diagnóstico de síndrome de Down, onde as pessoas que estavam lá na audiência pública foram discutir sobre o tema dentro da OAB, já se movimentando para fazer um projeto de lei para as pessoas portadoras de deficiência, né? Então, assim, a OAB, ela tenta se abster de, às vezes, fazer algum tipo de pronunciamento justamente para não ter um viés político, né? Para evitar que, se você faça algum tipo de pronunciamento, você pegue algum viés, ou de direita ou de esquerda, precisa ser um pouco mais técnico, né? Renata, e particularmente o meu pensamento, acho um pouco diferente. Eu acho que a OAB é a única sociedade civil, a única entidade que tem a maior credibilidade social. Se você for perguntar para 100% dos cidadãos, talvez quase que 100% de quem você pergunte vai dizer que sabe o que é a OAB. Ou vai tentar se socorrer da OAB para algum tipo de ajuda. A gente, pelo menos na Barra da Tijuca, a gente recebe diariamente pessoas da sociedade civil fazendo algum tipo de questionamento. Por exemplo, eu sofri violência doméstica, o que eu faço? Aonde eu vou? Né? Eu estou com um problema no Detran, o que eu faço? Onde eu vou? Então, as pessoas procuram a OAB para as mais variadas informações. Então, eu acho que nesse viés, e nessa toada e nesse quesito, eu acho que a OAB sim tinha que se pronunciar sobre vários temas, e em especial sobre os temas jurídicos, né? Mas eu tenho visto de uns anos para cá, e é de uns anos para cá, porque a OAB já foi muito mais proativa em se posicionar, ela se abstendo nesse tipo de posicionamento.
Mas o que é importante deixar claro é que esse tipo de posicionamento público para questões que são de abrangência nacional dependem da OAB federal. Quando a gente fala da esfera estadual, a gente tem a dependência da OAB estadual. Temas do Rio de Janeiro são da OAB do Rio de Janeiro. Mas em temas nacionais, por exemplo, posicionamentos do STF, a gente depende que a OAB federal se posicione. A gente não pode invadir as competências. E quando a gente fala de subseções, Barra, da Cruz, Nova Iguaçu, Meia, as subseções que é como se fossem as subprefeituras, a gente pode dar os nossos pareceres, mas a gente precisa submeter muitas das vezes a nossa seccional no centro da cidade para tornar alguns temas públicos, né? Claro, eu posso intervir em temas da minha jurisdição, mas em temas que forem mais abrangentes, eu preciso também do. Mas assim, eu, Renata, penso, assim, particularmente que a OAB deveria ser mais efetiva em se posicionar em temas que são caros aos cidadãos. Pimenta no tabuleiro. Doutor, eu venho de formação política, gestão pública, políticas públicas. Estou muito ligado a tempos a partidos e mandatários. Política, a gente hoje fala que o papel do Senado, da Câmara Federal, fica um pouco engessado, porque no final das contas, a maioria dos deputados e senadores tem o que a gente chama de famoso rabo preso. E fica complicado colocar em pauta, por exemplo, a votação de um ministro do STF. A OAB também? Não, aí aí já acho que não, porque nós somos independentes. Então, assim, muito pelo contrário, a OAB, ela tem legitimidade até para pedir impeachment. Então, assim, a OAB pode pedir o impeachment de um governador, por exemplo, a nível estadual, como pode pedir o impeachment de um presidente a nível federal. Então, assim, eu acho que não. Nesse tema, não. Eu acho que a OAB, ela tenta, se a gente for colocar na estatura política, ela tenta não se imiscuir na política para não tomar partido de A e B, né? Vai ficar carimbada, né? Para A ficar OAB é carimbada. direita, a OAB é É isso. esquerda. Então, assim, a gente passou muito tempo carimbado como de esquerda, né? A gente sabe disso. Falando aqui o português, claro. A gente passou muito tempo carimbado como sendo a OAB de esquerda. Hoje em dia, isso já amenizou. A gente está tirando esse carimbo porque a gente tenta realmente não ser carimbado, porque a gente tem que ser apartidário. A advocacia tem que ser apartidária. A gente não pode ser vinculado a partido político, até porque a gente tem um compromisso com a democracia e com a liberdade, né? Então a gente tem que justamente ter essa liberdade para poder bater em quem a gente precisa bater no momento certo pela democracia. Então, nessa toada, eu não vejo, não. A gente não teria esse tipo de rabo preso, né? Eu só acho que talvez é um posicionamento pessoal do grupo político que esteja no poder no momento querer se expor ou não querer se expor. A gente teve presidentes que se colocaram expostos e tomaram um posicionamento político de esquerda. Outros não, outros ficaram ali sem se posicionar. Né? Uma redundância, então, se a senhora por acaso fosse a presidente nacional, faria diferente. Eu faria diferente. Eu não me posicionaria politicamente, mas eu me posicionaria em questões de violação da liberdade da democracia. Eu muito provavelmente não aceitaria questões de violação, como a gente vê hoje, o STF colocando determinados ministros como investigadores, julgadores, perseguidores. Então, eu me posicionaria contra esse tipo de posição. Mas, doutora, de repente, você, se fosse a presidente nacional, se colocaria contra a posição de alguns ministros. Em especial, trazendo à baila o que aconteceu no dia 8 de janeiro, e alguns segmentos da sociedade estão pedindo anistia para todos. Quem criou o organograma de julgamento foi o próprio STF. Aí eu te pergunto, não seria mais prudente mudar levar para o Congresso, apesar que se você levar para o Congresso,
uma mudança no organograma de funcionamento, mais ou menos o seguinte, Clebson. Porque o que ela está querendo dizer é basicamente que o ministro ele recebe um comunicado dizendo que teve uma infração de natureza federal. E aí ele automaticamente toma uma decisão, mas depois ele também remete, ou seja, ele atua como o órgão acusador, ele vai atuar também como o julgador, e no final ele também é o responsável pela execução da pena. Isso. Aí eu pergunto, não seria mais interessante alterar a estrutura? Na verdade, a estrutura já é diferenciada. Ela já é alterada. Ela já não é dessa Supressão forma. de instâncias. Exatamente. Na verdade, a nossa estrutura já não é assim. O que está deturpado é que está sendo assim. E aí eu acho que a OAB deveria intervir para não deixar que o modus operandi seja deturpado. Mas como seria, então, para a gente criar uma segunda instância na última instância? Não, já começa Vulgarmente errado. falando. Já começa errado porque, por exemplo, um ministro não pode fazer a denúncia, julgar e executar a pena. Para isso você tem o Ministério Público, para isso você tem os ministros que devem avaliar, para isso você tem a execução da pena. Então, assim, eu acho que o modus operandi é que já está deturpado, entendeu? Não, na verdade, a legislação em si. Então, eu acho que, na verdade, não é o problema do Congresso nesse particular. Eu acho que é a execução mesmo. Agora, o problema que a gente tem no Brasil hoje, e que eu acho que a OAB poderia intervir, obviamente que a OAB também é limitada, mas poderia fazer um coro, né? A gente poderia fazer um coro, é que, infelizmente, a gente não tem sanções para o judiciário. Tem A gente não tem sanções tão efetivas para o judiciário. Porque, veja bem, a aposentadoria compulsória. mas quem dá a aposentadoria Com todos compulsória? os direitos. Mas quem dá a aposentadoria compulsória é o julgador. Quem julga é quem dá a sentença. É o julgador dando a sentença para o julgador. Sim, é complicado. Você vê o caso do IOF, por exemplo. Vamos pegar o exemplo do IOF, que é de agora. Né? O Congresso vai lá e edita a lei. O STF fala assim: é inconstitucional a lei. Quem julga a lei? É o STF. Complicado. É complicado. Então, assim, esse mecanismo de um órgão legislativo legislar e o Poder Judiciário falar que a lei é inconstitucional, já está ferindo a separação de poderes. Assim, eu não sei te dizer agora, pensando friamente, como a gente poderia ter algum mecanismo de brecar esse sistema, de alguma forma. Teria que ter aí alguma análise que brecasse a possibilidade do STF declarar a inconstitucionalidade de uma lei, tirando o poderio do Congresso. Porque é isso o que a gente está vivendo. Desculpa, gente, mas assim, falando português claro, a gente está vivendo hoje um AI-5. Né? A gente está vivendo o fechamento do Congresso e quem está dominando é o STF. Ao invés de querer aumentar em 18 cadeiras, e aí por birra, porque o STF tomou uma decisão no sentido de que, ou melhor, o presidente disse que não vou sancionar a lei, porque a decisão do STF lá de trás era para remanejamento, mas aí os deputados de birra, não vai aumentar, eu posso perder uma vaga, o Rio de Janeiro pode ser prejudicado e perder 4 vagas, o que não vai fazer a menor diferença. Porque no final das contas, Mas aí logo no apagar das luzes, vamos mudar aqui no Código Ambiental, vamos começar a devastar, autodeclaração, e aí o STF vai ser de novo o vilão, porque vai derrubar essa decisão do Congresso relativa a autorizar o Código O argumento Ambiental. do STF é o seguinte: nós estamos, aspas, legislando, o Congresso não legisla. Ou legisla mal. Né? Esse é o argumento do STF hoje no Brasil. Por outro lado, o STF tem feito um papel que não deve ser exercido pelo STF. Né? E no final das contas, o que a gente tem no Brasil é uma visão individualista, onde ninguém pensa na. Essa que é a verdade. Todo mundo pensa em si e não pensa na. Cada um vê o seu interesse próprio. E, infelizmente, a gente vive de um tempo para cá uma dicotomia entre direita e esquerda.
E aí cada um vai puxar a brasa para sua sardinha ideológica e vai ficar nessa guerra. Não vai acabar nunca, Só né? quem perde é o E Brasil. só quem perde é o Brasil. Então, assim, para mim há uma quebra, sim, de hegemonia, de separação de poderes. E aí você pode ter entidades como OAB, que é uma sociedade apartidária, que é uma sociedade respeita, que é uma entidade respeitada, apartidária, que deveria sim intervir para o bem do cidadão. Ao mínimo se manifestar. Ao mínimo se manifestar, ao mínimo fazer alguma coisa, entendeu? E a gente vai ficar nessa guerra infinita, sabe? É muito complicado. E é uma pena, porque o Brasil é uma potência. O Brasil é uma potência. E aí fica sempre o cidadão sangrando. A gente pode chegar ao mérito daqui a pouco, não acredito que aconteça, mas a gente pode chegar ao mérito daqui a pouco do STF e dizer que a anistia é inconstitucional. Exatamente. Mas quando a gente. Eu acho que um Entendeu? programa sobre anistia É um seria podcast interessante. bom, né? Um podcast. Claro. Até porque anistia é para quem cometeu crime. Então a gente tem que ter inicialmente essa consciência para fazer um debate a respeito à anistia. Porque dizer, era só uma senhora, foi só um batom. Gente, quem me conhece sabe que eu não sou fã do Bolsonaro, muito menos do Lula. Eu acho que foi o que ela disse. Debate direita e esquerda, só quem perde é o Brasil. Quem perde é o Enquanto não Brasil. tiver uma terceira pessoa qualificada. A gente tinha que ser fã do Brasil. No Brasil, a gente precisa ser fã do Brasil. Exatamente isso. Ninguém é fã do Brasil. Ou os que estão na sua base se autocrítica, né, cara? Porque assim, vamos falar anistia, tá? Vamos falar. É só um batom? Sim, é só um batom. Mas no momento que você entra, no momento que você coloca em risco a vida de algumas pessoas que estavam ali trabalhando. E aí o Rodrigo, que se orgulha, eu acho que isso é legal, de sempre falar assim, porque eu conheço a comunidade, eu tenho contato com a comunidade. Gente, a gente acaba entrando num debate de segurança pública, porque o cara tá trabalhando ali e de repente vem aquela enxurrada de pessoas. É, Eu só quero. mas esse discurso, você usar o Rodrigo como exemplo, é muito legal, Léo. Eu fico observando muito isso. É esse discurso que a esquerda tem na ponta, nas comunidades, que a direita está usando no dia 8. A esquerda nas comunidades é apontada. Né? Eu fiz um podcast com o Rodrigo Pinheiro, perguntando para um policial militar, quando ele entra na favela, se ele trata igualmente o branco pro negro. Até nunca. É Racismo isso. estrutural. E no 8 de janeiro, porque aqueles advogados defensores daquele fato defendem, é que, e o que você vê Nicolas falando, por exemplo, é que está sendo julgado de uma forma quem estava ali no 8 de janeiro, tá? E casos dentro do Brasil estão a esmo, estão largados. Não tem ninguém Maravilha. apontando, botando o dedo na ferida. Maravilha, só pra gente encerrar essa Você questão do entende? 8 de janeiro. Alguém aí Não dá pra comenta encerrar na essa feira, mídia. porque é muito Claro, legal. mas alguém comenta na Você mídia. vai ficar falando Que o aqui, ministro- É, Alguém comenta por aí na mídia, fica divulgando que o ministro Alexandre de Moraes ofereceu aproximadamente 600 acordos para que as pessoas pagassem, quem pudesse, R$5.000. Complicado. Mas com a obrigatoriedade de frequentar um cursinho de democracia. Alguém comenta isso? comentar pra quê? Então é só você olhar um lado. Eu Não tô dizendo que ele comete as melhores decisões, não, tá? Sim, sim, Não. sim. Mas eu acho que crucificar por todas, eu acho que é um exagero. Mas eu também não entro no mérito da decisão de nenhum ministro. O que eu entro no mérito é sobre o devido processo legal. Meu mérito é sempre esse. Porque a melhor maneira de você ser justo é você cumprir o devido processo legal. É simples. Acabou. É o que eu falo. A melhor maneira de eu ser justa, eu já fui julgadora quando eu estava no TJD. Eu fui uma espécie de julgadora. E eu falava, a melhor maneira de eu ser justa é cumprir o devido processo legal. Seja para A, B, C ou D. Então vamos lá. O processo do Lula foi errado? Foi. O processo do Bolsonaro está errado? Também. E vai ser anulado? Possivelmente. Entendeu? É o Então famoso protocolo. é assim, gente. Cumpre o devido processo legal. Para A, para B e para Z. O pessoal É esqueceu que a simples. delação do Lula, ou melhor, o sigilo do processo do Lula, foi sendo liberado paulatinamente na medida que o Haddad apresentava algum tipo de crescimento lá em 2018. Aí o ministro Sérgio Moro, que até queria uma vaguinha no STF, mas não foi contemplado, né? Depois, inclusive, saiu do governo. Mas, enfim,
Eu acho que hoje o que está acontecendo é provado o próprio veneno, que lá atrás Provado o tentaram. próprio veneno. Mas Sim. alguma coisa na engrenagem não deu certo. Então, enfim. Acho que tem muita coisa pra gente falar aqui hoje. Vou usar de palavras perigosas para quem tem um canal no YouTube, mas útil. Eu falo muito na política. E os eleitores brasileiros têm que atentar que tá na hora de uma mudança, porque não importa quem está no poder nesse momento, se é esquerda ou se é direita. Mandato passado, a gente tinha um líder, presidente nacional, da direita, e era claro que o país não estava satisfeito, porque aí 45% dos eleitores eram contra. 45% da nação, tá? Era contra o presidente Bolsonaro. Hoje não mudou. O presidente Lula foi eleito com a diferença de 5% apenas. A esquerda não gosta de falar sobre isso, né? O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, foi eleito ciente que quase metade do país odeia ele. Tem outro discurso, ok? Mas a gente entende também que tem um ponto que é a democracia. 50% mais um, o presidente acabou. Aí a esquerda e a direita tem que aceitar. Agora, por que ninguém gosta do Alexandre de Moraes e ele não cai, cara? Nós temos outros juízes que podem ser ministros. Acho que tinha que ter um consenso. Calma, isso tá muito polêmico. Ele não pode ir para os Estados Unidos mais, mas pode ir para a França. Doutora, Vai para Paris. o quinto constitucional é um grande exemplo de acesso, né, à indicação ao STF, enfim. São algumas formas que você tem para você ingressar no serviço público sem prestar concurso, né? E alguns batem na tecla, ele foi advogado do PCC. Mas qual advogado que atua na área criminal gostaria Sim. de ter um cliente desse porte, que é um cliente que paga? Sim, Não, é permitido. sim. Tem que É ter ilegal? direito de ter advogado. É imoral? Não. Não é, gente. Não. Mas falar em ilegal, imoral- Pergunta de um leigo mesmo. Como se escolhe um desembargador? É um processo. Isso aí O Clebson. Pelo quinto constitucional, na verdade, é por eleição, né? Você começa um processo na OAB, você tem uma lista sextupla, você tem os candidatos, e aí tem todo um critério para ser candidato. Você escolhe 6 nomes. Esses 6 nomes vão para o Tribunal de Justiça. E aí eu estou falando o mesmo princípio nas esferas. Pode ser Tribunal Federal e assim, todos iguais. Tribunal de Justiça, desses 6 saem 3 nomes, os desembargadores escolhem 3 nomes, e desses 3 nomes, esses 3 vão para o governador, se for a nível estadual, o governador dos 3 nomes escolhe uma pessoa. E assim sai o desembargador. Se for a nível federal, vai ser o Pública, e o STF e a STJ tem a sabatina, né? Passa pela sabatina do Senado, para o presidente da República escolher. Existe a possibilidade de por tempo de casa? Não tem a ver com tempo de casa. Tem idade mínima, né? Um dos requisitos para você concorrer é por idade mínima. Mas o tempo de casa não. Isso se não for de carreira, né? Carreira. Vou sabatinar por isso não, porque é muito. Vou botar a doutora na furada, né? Vamos fazer isso também. Rodrigo Ribeiro, meu comentarista, negócio, o CRIA, o amigo das comunidades, agora é aluno de Direito e é aluno da doutora. É verdade, Sim. coincidentemente. E aí, Caixinha, como é que é? Fala aí, professor. Não, professor, é top. Você faz provocações na gente que faz a gente pensar, faz a gente debater. Eu tenho um carinho especial pela professora porque ela faz muitas provocações de prática. Prática. A gente aprende muito na prática. Vai explicar muito bem, vocês estão vendo aqui, né? Puxando sardinha. Garantiu 10. Garantindo a nota, né? Mas assim, hoje, cara, esse programa, eu queria ver da televisão. Eu insistiu pra eu vir, porque são 2 pessoas, são 2 advogados que eu admiro muito. O Léo Mazzucchi, que eu conheço já há 7 anos, mesmo tempo que eu conheço você. E a professora Renata, que eu fiz o convite para ela, falei, professora, você quer ir lá no programa e tal? Eu falei, Cleves, aí você e o Léo Mazzucchi, porque eu vou ficar só de camarote vendo. Porque assim, é muito bacana. Eu entrei pro direito por uma revolta que eu tive, todo mundo já sabe,
E aí eu fui conhecendo melhor o direito, né? Os professores da faculdade lá são muito bons, mas a Renata, ela consegue entregar as coisas. Ó, ficou chateado comigo não, tá? Mas eu trago um por um aqui, não tem problema não. Mas falando sério, agora a Renata, você sabe o meu carinho por mulheres no poder, né? Eu sempre fui criado por uma mãe que... Eu sou casado com a mãe que tem poder, que manda em casa. Exatamente. Então, quando a professora estava concorrendo, eu fui lá, fiz lobby, ela nem sabe. Fiquei lá, o pessoal me criticou, né? Mas aí eu fiz o lobby lá para ela, quando ela virou presidente, falei, pô, fico feliz, porque a gente vê mudança. Ela tem ideias que ela coloca em sala de aula, são ideias muito boas, dá espaço para os alunos poder falar. Não é aquele professor, não, quero que faça assim, tudo mais. Tem sensibilidade de entender quando o aluno outro chega atrasado porque trabalha. Então, eu acho que isso é a admiração. Uma forma de a gente evoluir e crescer. Então, eu fico muito feliz de estar no programa hoje. Eu queria ficar só assistindo. A doutora Renata Mansur lecionando também, isso. Eu fico muito feliz de ouvir isso, Rodrigo, porque assim, ele falou uma coisa que eu prestei atenção. A Renata bota a gente para pensar. Eu acho que o melhor do aprendizado é você realmente... Ainda mais no direito. Não adianta você jogar o conteúdo se ele não aprender aquilo na prática, né? Ele precisa saber aonde que ele vai usar aquilo. Então, assim, eu fico bem feliz de ouvir isso e fico feliz que os meus alunos gostem da minha... Gosto bastante. Assimilem, né? Porque eles vão usar aquilo na... Falando em pensar... Ele é perigoso. Ele é perigoso. Vamos pensar aqui. E na verdade, eu queria uma aula agora da professora Renata. Recentemente, diversas decisões proibindo locações pela plataforma Airbnb. Aí eu pergunto para você, o que é mais importante? Direito da propriedade ou o interesse do coletivo no que tange a proibição para locação por temporada? Essa questão é bem sensível, é bem complexa, né? Não é uma questão simples, né? Vamos lá. A gente ainda não tem uma questão muito definida, né, sobre isso. Mas eu posso dar alguns caminhos, algumas diretrizes, e a gente tem bons argumentos para os dois lados. Né, Léo? O que acontece? Primeiro item que a gente tem que pensar é o que vai definir a possibilidade de você ter o Airbnb num prédio residencial é a convenção. Então, assim, a convenção vai ser a regra base daquela comunidade. Quando eu digo comunidade, é aquele grupo de pessoas que ele reside. Então, se você quer permitir o Airbnb, mude a sua convenção para permitir, para não ter dúvida. Se você não quer permitir, da mesma forma, coloque na sua convenção. Se você tem a sua convenção omissa, você vai ter a possibilidade daquele proprietário dispor da sua propriedade como lhe convém. E aí você vai gerar problemas internos de segurança. Né? Porque quando você muda a convenção e coloca isso como regra, aquele que não gostar, se você permite, aquele que não gostar não pode reclamar. Né? E se você não permite, está resolvido, porque ninguém vai entrar ali pelo Airbnb. Mas o que eu acho que é o mais sensível nessa questão é a questão da segurança. Né? Você imagina um condomínio gigante em que você tem pessoas transitando ali que você não conhece quem é, com rotatividade. E aí você tem ali uma piscina, você tem ali as dependências do condomínio com crianças. Você não sabe, por exemplo, vou falar um caso extremo. Se quem fez uma locação ali, o cara é super honesto, pagou, mas ele é um pedófilo. Um monte de criança que fica circulando. Porque normalmente nesses condomínios, as crianças ficam soltas, porque é um ambiente seguro para a criança andar de bicicleta, para a criança ficar solta dentro do condomínio. Mas o cara é um pedófilo. Mas, aparentemente, o cara efetivamente pagou direitinho. Então, assim, eu acho que o que é sensível é a questão da segurança, né? Então, assim, eu não posso te definir, mas o norte para você permitir ou não vai ser a convenção. E aí, se a convenção é silente, você vai para o direito de propriedade, aquele que é proprietário pode dispor da maneira que ele quiser. E aí eu sugiro que esse condomínio ele se cerque de algumas questões relacionadas à segurança.
faça o cara assinar, entregue, por exemplo, um atestado médico para frequentar a piscina, entregue a documentação dele no condomínio para ele ser achado, faça um reconhecimento facial, se tiver reconhecimento facial no prédio, né? Assim, mas Renata, de regra, Renata, penso que se o condomínio é residencial, ele não pode servir para fins comerciais. Mas é a minha opinião pessoal, né? Eu advogo para os dois lados, então, assim, eu tenho argumento para os dois lados, né? Mas, sim, o direito de propriedade, ele leva você a poder usar a sua propriedade da maneira que lhe aprouver. Por outro lado, você tem o direito dos outros de ficarem seguros aonde estão, né? Enfim. E aí eu vou pegar É um o debate gancho. para o tribunal. É um debate para o tribunal. Eu vou pegar o gancho do Léo e trazer isso para a rede hoteleira, que também é um debate sobre a rede hoteleira. A rede hoteleira tem se debatido muito com a questão de que tem sido muito. Há uma concorrência desleal, né? E Portugal, por exemplo, tem. Inclusive, estão debatendo lá sobre a não permissão mais de Airbnb, porque eles têm tido problemas inclusive de falência de alguns hotéis por causa do uso indiscriminado de Airbnb de apartamentos, né? Salvo engano, a Espanha já proibiu. A Espanha já proibiu e Portugal tem discutido isso. E aqui no Brasil, o que tem acontecido? A rede hoteleira tem reclamado muito porque realmente é uma concorrência desleal. Os caras pagam imposto e você que tem um apartamento aluga lá seu apartamento sem pagar imposto nem no Airbnb, tirando aquele turista da rede hoteleira, tirando a empregabilidade de pessoas, porque você tem uma baixa ocupação na rede hoteleira porque as pessoas migram para o Airbnb. Então, uma proposta seria de que, para você ter Airbnb, as pessoas deveriam pagar um imposto, uma taxação para a utilização do seu apartamento de fins residenciais, quando ele é utilizado para fins comerciais. Mesmo debate que a gente teve anos atrás em relação ao taxista. O biotaxista, exatamente, é o mesmo debate. Mas que hoje convivem. Convivem. E estão permitidos. Permitidos. A categoria permite, porque você está vendo aí que os taxistas eles estão migrando para o Uber, né? A questão é, tenho um apartamento, estou usando há 2 anos com locação através da plataforma Airbnb. Entrou um síndico, convocou uma reunião, mudou a convenção, eu faço o que com a minha fonte de renda? Bom, se mudou a convenção, você não vai ter muito o que fazer, não. Aí eu vou arguir o direito adquirido? Eu acho que nesse caso, na minha visão, não eu caberia... não vi ainda o tribunal, de repente... Na minha visão, não caberia direito adquirido. Porque, assim, o direito de propriedade, ele não é irrestrito. O direito de propriedade tem limitações. Então, assim, e principalmente se você está num prédio de cunho residencial. Por isso que até no centro da cidade, pensando nisso, os prédios do centro da cidade, que são comerciais, vão agora conquistar alvarás híbridos. Tem muito prédio no centro da cidade, por causa daquele entorno ali, perto ali do museu, aquele museu do amanhã, enfim, daquela revitalização toda do centro da cidade, os alvarás todos já estão mudando para prédios híbridos, tanto comercial quanto residencial. Poderia ser uma solução mudar os condomínios para fins comerciais e residenciais. Mas eu acho que isso também seria difícil, porque, pelo menos na minha área, os prédios são todos aqui residenciais, né? Então, eu acho que também haveria um movimento dos condôminos, e isso teria que, sim, levar para uma assembleia. Isso poderia ser um tema de assembleia, decidir se o prédio vai ser só comercial ou vai ser híbrido. Se conseguisse aprovar numa assembleia ser híbrido, aí você consegue meio que burlar a convenção da utilização do Airbnb, porque seriam temas distintos. Então, assim, Léo, é uma polêmica que a gente tem aqui argumento muito bom, dois lados efetivamente. Mas eu, Renata, não acho que o tema renda, para aquele que ofere renda e deixa de ter a renda, seria um bom tema para justificar continuar alugando, tendo a convenção proibido. Não sei se eu me fiz clara, né? Se a convenção proibir, não importa se você oferir a renda. Não há direito adquirido para o oferimento de renda nesse caso, porque o fim é residencial.
A não ser que o fim seja A aula, né? Uma boa discussão. seja Agora, a aula mesmo, quero saber, esse tal de carta. E carta de quê? Carta. Namoro? Eu tô sabendo que tem uma história, Rodrigo, de um Tinder, né? Tem uma história de Tinder aí que tá. Você conheceu, deu match na pessoa pelo aplicativo, aí 2, 3 encontros, já tá gerando vínculo. Tem uma história dessa aí, tem uma história dessa aí, essa ó. história de namoro agora é complexa, gente. Só temas polêmicos, hein? Esse tal Eu de faço ou você contrato- faz? É um tabuleiro novo, né, doutora? Como tá funcionando isso? Explica pra Nossa, gente. isso aí tá muito complicado, gente. Do contrato, tal do contrato de namoro, né? Faz ou não faz contrato de namoro para se livrar do golpe, né? Enfim, agora tá muito na moda fazer o tal do contrato de namoro. O problema é você convencer sua namorada a querer fazer um contrato de namoro, né? Mas Esse é o assim, problema. a título de curiosidade, até para quem tá em casa, né, nos assistindo, né, tentar entender. Contrato de namoro. Eu vou colocar prazo? Pode colocar prazo. Eu vou dizer que então eu vou namorar durante 5 anos? Pode. E aí depois você renova o contrato. Você faz uma previsão. Mas cabe renovação automática? Cabe tudo que tem direito. Na verdade, Rescisão tem que ser comunicada com 6 meses de olha, antecedência? É mais ou que menos loucura, assim, né? ó. mais Não, ou vou esperar menos. 3 anos, que se ela não Que me der o golpe em loucura, 3 né? anos, ela não me dá Porque o mais. imóvel comercial, você tem essa questão de você comunicar após 5 anos. Na né? É verdade, essa a procura, doutora? É isso? na verdade, olha que loucura. Se a gente for parar para pensar tecnicamente, toda união nossa é um contrato. É que a gente não tem a cultura de encarar como um contrato. Quando você se vincula a uma pessoa, você está contratando. Você faz regras. Olha, eu só vou te. Sim, na prática, olha, a gente vai se encontrar só final de semana. Ou, se você casa com a pessoa, vamos dividir as contas, ou não vamos dividir as contas. Você paga tal coisa e você compra o carro e eu pago o sofá. A gente vai fazendo regras o tempo todo. Só que culturalmente a gente não coloca essas regras no papel. E esse é o problema, esse é o X da questão. O brasileiro não tem essa cultura de sentar e colocar no papel as regras de relacionamento. E aí, como a gente vive uma sociedade da malandragem, especial no Brasil, talvez no Rio seja pior, né? Porque o Rio é o top 10, né, dos mais malandros, né, digamos assim. A gente tem tido muitos problemas de golpe, né? Então, uma solução para você se livrar do golpe completamente é você realmente ir num cartório de notas e registrar um contrato de namoro, né? O difícil é você convencer a outra parte a fazer esse contrato de namoro, porque a pessoa se sente ofendida. Pô, você quer colocar no papel, tá desconfiando de mim, que eu vou te dar o golpe. Isso é muito, muito, muito ruim, né? Então, eu vou contar um caso concreto aqui, para depois a gente voltar à história de como fazer ou não fazer o contrato de namoro, só para ilustrar, e o Rodrigo sabe que eu gosto de trazer casos concretos, né? Tive um caso que foi o seguinte: um casal se conheceu no Réveillon. Ele já tinha 70 e poucos anos, ela com 40 e pouco. Eles se conhecem numa festa de Réveillon, aqui no Rio de Janeiro, ela de Natal e ele do Rio. E aí ficaram juntos na festa, começaram a se falar, ela volta para Natal, começam a se falar no telefone, ela começa a vir mais vezes no Rio de Janeiro, e aí começam a se relacionar. Daqui a pouco, ela já tá vindo mais na casa dele, ele morava num condomínio na Barra da Tijuca, daqui a pouco ela já tá com o cartão do ônibus do condomínio, daqui a pouco ela já tá passando vários finais de semana, daqui a pouco ela já pede para ele escrever num papel que ela vai ser dependente no plano de saúde dele, já tá com várias fotos, e aí ele era médico e ela professora em Natal. Daqui a pouco ela pede uma licença da escola que ela dava aula em Natal, e ele vem a ser acometido por câncer. E já estavam há 1 ano juntos. Quando ele pega o câncer, ela fica aqui no Rio cuidando dele e fica internado, ela vai para o hospital, cuida dele. Ele era separado, não era divorciado, era separado judicialmente. Porque antigamente você separava e a lei dizia que você precisava ficar separado judicialmente por 2 anos para depois divorciar. Agora você faz o tal do divórcio direto, né? E aí, nesse interregno entre a separação e o divórcio,
você ainda tinha vínculos com essa pessoa. Então, você pagava a pensão alimentícia, você não extinguia todos os vínculos, você extinguia os vínculos de convivência e matrimonial, mas não o vínculo patrimonial. Porque a lei fazia esse meio de campo porque achava que eles poderiam voltar, né? Então, dava esses 2 anos. Não voltou em 2 anos, então divorcia e acaba de vez, né? Isso acabou, agora é o divórcio direto. Então, ele era desse tempo, que era separado, então ele pagava a pensão para a ex-mulher e ele tinha 3 filhas do primeiro casamento. A ex-mulher era mais ou menos da idade dele. E beleza. O que acontece? Ele falece. Quando ele falece, ela entra com uma ação de reconhecimento de união estável. Vejam, ficaram juntos 1 ano. Ela entra com uma ação de reconhecimento estável. Ela deve ter, imagino eu, que ela deve ter investigado que ele não tinha patrimônio ali para deixar, tinha dívidas no inventário. E ela fala na petição inicial que ela queria apenas o reconhecimento para fins previdenciários, ou seja, ela queria a pensão dele. Porque ele era médico, tinha várias matrículas no estado e no município, e ela queria ficar com a pensão dele por morte. E ela diz isso na petição. E aí ela junta isso tudo, o papelzinho manuscrito, junta o condomínio, junta essas provas todas. A gente ganha em primeira instância, dizendo que era só um namoro, não era uma união estável, porque o X da questão é esse. Você representava quem? Eu representava as filhas dele, porque ela entrou com ação contra as filhas. Ele era separado, não podia ser contra a mulher, então ela entra com ação contra as filhas para reconhecer a união, pegar a pensão. E qual era o X da questão? Se ela leva a pensão dele por morte, a ex-mulher que teria direito a pegar essa pensão por morte, toda a pensão por morte, ela seria beneficiária da pensão por morte, lembre-se, eles não divorciaram. Então a ex-mulher já idosa, que foi mãe das filhas dele, que não podia mais trabalhar porque já era idosa, ficaria com essa pensão. Então ela entra contra as filhas para reconhecer essa união. A gente ganha em primeira instância. Efetivamente, o juiz entendeu que era só um namoro, não tinha uma união estável, que ele não tinha o intuito de constituir família, porque hoje em dia a jurisprudência entende que o tempo não é mais essencial para a constituição da união estável. O tempo é irrelevante. Você pode estar 6 meses com uma pessoa. Se você está provado que você quer constituir família com aquela pessoa, o reconhecimento da união estável acontecerá, né? Então, por exemplo, tem uma filmagem, Rodrigo tá 6 meses namorando. Aí tem uma filmagem numa festa, ele pedindo a menina em casamento. É uma intenção de constituir família. Mas ele só tá 6 meses com ela. Antigamente, não. A jurisprudência entendia que tinha que ter 5 anos de convivência para definir a constituição em família. Então, acho que é importante a gente colocar isso para os nossos ouvintes, porque o tempo não é mais essencial. Então, não foi pelo tempo que o juiz levou em consideração, ele levou em consideração o contexto. Um cara que era separado, tinha 3 filhas já, 70 e poucos anos, não vai querer construir uma nova família. Ele estava namorando a menina de Natal, conheceu no Réveillon, não quer casar com ela, ter filho com ela, ele quer namorar. Então, ele entendeu pelo namoro. No entanto, na segunda instância, a gente perdeu a ação. Os desembargadores entenderam que não, que ele tinha intuito de constituir família com ela, sim, entendia ela como uma família, botou ela dentro da casa dele, deu o cartão do condomínio, escreveu no papel que tinha a intenção de botar ela como dependente, apesar dela não ter sido efetivamente efetivada como dependente no plano de saúde. Ela pediu licença da matrícula dela em Natal, cuidou dele no hospital, então ela virou família dele, né? Então, a gente perdeu em segunda instância. E para levar esse caso para o STJ, eu até cheguei a recorrer ao STJ, mas assim, eu já sabia que era uma luta inglória, porque no STJ você não discute questão de fato, né? E a questão era muito fática, você só discute questão de direito. Eu até tentei levar os requisitos legais para o STJ, mas eu perdi, porque a questão era fática, era discutir o papel, se valia ou não valia para atestar a união estável ou não, o tempo, era o cartão do condomínio, eram questões de fato e não questões da lei, né? Então, a gente perdeu a admissibilidade do recurso no STJ e ficou por isso. Resumo da ópera.
Para o tribunal ser salomônico, né, o que eles fizeram? Eles deixaram a pensão que a ex-esposa já levava, que era o que ele ofereceu na época, que era 20% do que ele já recebia, que era uma pensão alimentícia, e a pensão por morte, que era muito mais do que os 20% que a senhora já levava, ficou para a namorada, que de fato era uma namorada que conseguiu o reconhecimento da união estável em juízo. O tribunal tá bem político, né? Então, assim, então, o ideal é você fazer o contrato de namoro para você não ter essa adversidade na sua vida. Porque eu tô falando de um caso que era uma pensão. Mas imagina se esse cara tem um patrimônio que essa moça fosse levar metade do patrimônio contra as filhas, né? Então, assim, é uma questão muito complexa. Já acordar. Exatamente. Porque, assim, você não tem mais uma regra, e isso que é importante deixar claro, você não tem mais uma regra fixada pela jurisprudência, né? Os requisitos legais já não valem mais para a jurisprudência, né? E o que vale hoje é o que a jurisprudência entende como julgado, né? Enfim, como julgamento. Então, a lei não vale tanto mais. Então, é importante a gente frisar. E aí, se você não consegue fazer um contrato por escrito, o importante é você não deixar provas como rastro. É a dica que eu dou, entendeu? É a dica que eu deixo. Se você não consegue botar no papel o contrato de namoro, que é o ideal, não deixe provas como rastro para ser uma união estável. É o mínimo que se pode fazer. Mas o ideal é que você consiga colocar no papel. Eu vou falar um outro caso rapidinho para fazer o contraponto dessa questão do papel. Tive um outro caso de um cliente que ele chegou a fazer, esse foi esperto, ele chegou a fazer a união estável com separação total de bens, que esse tinha um patrimônio bem alto, e ele chegou a ir no cartório, ele fez a minuta da união estável com separação total de bens. E aí ele leva para ela, eles eram namorados de fato, e ele já foi prevendo que ela poderia querer alguma coisa. Então ele não levou o discurso do contrato de namoro, já sabendo que ela se sentiu ofendida, então ele falou: "Não, eu quero fazer uma união estável com você". E aí quando ela recebe a minuta, ela fala assim: "Pô, mas com separação total de bens, já foi nessa previsibilidade. Não, com separação total de bens eu não vou assinar, porque amanhã ou depois eu fico velha, você me larga e eu vou ficar sem nada". Assim, então eu vou colocar aqui uma indenização para você. Se eu te largar, eu deixo uma indenização para você de R$1 milhão. Ela falou assim, mas 1 milhão é pouco. Aí ele mudou a minuta, colocou que ele indenizaria ela se largasse ela aos, sei lá, X anos, ele daria R$1 milhão para ela. Ela mesmo assim não assinou, mas ele guardou. Ele guardou. E aí não deu outra. O que ela faz? Ela diz para ele que queria que ele mudasse de casa, que ele conheceu ela numa casa que ela não gostava, queria que ele mudasse de casa, fica 7 meses com ele vende a casa que ele estava, compra uma outra casa para eles morarem efetivamente juntos, e ele guardou na carta na manga aquela minuta, né? E foi feita no cartório e não assinada. E aí, quando ele acaba de pagar a casa nova, ela planta uma violência doméstica nele, planta mesmo, e bota ele para fora de casa. E aí, sorte que ele tinha aquela minuta, porque aí... eu tenho vontade de xingar, pode... Porque aí ficou comprovado que ela, enfim, a gente fez toda a prova, tive um baita de um sacrifício para botar ele na própria casa dele de novo e tal, mas isso serviu como prova de que efetivamente ela que não quis assinar a união estável que ele quis fazer, foi a salvação dele, foi a carta na manga. E aí, Léo, eu escutei de uma desembargadora no julgamento até desse caso, num dos julgamentos que rolou nesse caso, ela falando o seguinte: melhor dos mundos hoje em dia é que se case no papel. Casa. Há pouco tempo com a pessoa, não importa. Casa. Porque assim, no casamento, você vai botar a regra ali no casamento. Faz o papel certo. Se tiver que divorciar, divorcia. Mas está casado ali, não vai transferir para o judiciário a pauta que a gente não tem como saber qual foi a realidade. Porque só o casal sabe qual é a verdade real dos fatos. Então, o casamento voltou a ser
ainda que alguns pensem que é conservador, que é retrógrado, o melhor caminho atualmente para que haja o livramento do golpe, né? Digamos assim. É a última pergunta do podcast para mim franquear as conversações do Ribeiro e Poel Mazuti. Redes sociais é prova de não estável? É a prova de não estável. É a prova. Tudo é prova. Em direito de família, tudo é prova. Lembrando que... Vai, história, mané. Vai. Mas eu gostei de alguns pontos. Enfim, lembrando que é prova, mas o INSS, por exemplo, que é a principal autarquia previdenciária do país, ela não aceita isso. Ela aceita, por exemplo, eu sempre digo quando as pessoas próximas, assim, fulano de tal faleceu. Eu falei, olha, então você corre pra viúva, normalmente, né, que os homens tendem a morrer primeiro, né? Corre lá e você vira declarante do óbito. Ah, sim. Porque é uma prova que você, eu tô muito nervosa, eu vou deixar algum plano, quase que eu falo Sinaf, mas eles não fazem nenhum, Sinaf, patrocina a gente. Mas alguma assistência funeral, algum plano de assistência funeral, redigir esse óbito. Então aparece lá, o seu José das Couves. Quem é José das Couves? Era um funcionário, isso é muito comum. Eu sempre digo, preserva essa prova. Agora, uma coisa que eu achei engraçado foi quando disse que antigamente, para configurar união, eram necessários 5 anos, né? Olha como é que a gente falou de mulheres, e olha como é que a evolução do direito é interessante. Antigamente a mulher era equiparada a coisa, a um bem material. Verdade. Porque 5 anos é o mesmo prazo para você usufruir um bem. Para perder uma propriedade para outro. Sim. Hoje quer dizer que se de repente o Ricardão chega, leva com 3 meses, ele vai ficar. Antigamente você tinha que ter a posse, nem sempre mansa, né? Raramente mansa, mas pacífica, para poder você ter a propriedade de um bem. E para a união também, né? Sabe que eu tava lembrando? Eu não tinha pensado nessa analogia, bem legal. Eu tava lembrando aqui, Léo, aquele programa que a gente fez com o doutor Renato. Renato Palhares. Renato Palhares, que é um cirurgião plástico. E aí veio uma pergunta, né? Se ele fizesse, se o homem, né, pagasse o transplante de silicone para a mulher, se ele poderia fazer um contrato de 10 anos que ela não poderia largar ele, que era o tempo hábil lá. Ah, sim, para não trocar o silicone. O investimento. O investimento. Aí ele falou assim, doutor, você perguntar pro Léo Mazuti. Não tivesse, tá no corpo dele, é dela. Tá no corpo dele, é dela. Em tese, ele o acessório acompanha o principal. Obviamente que ele não poderia fazer esse contrato. É um mundo novo que atingiu o direito, né? Eu acho que assim, quando eu recentemente dei uma palestra sobre isso, sobre a questão do contrato de namoro, eu acho que a gente tem que divulgar mais e transformar essa cultura, né? Porque assim, antigamente, no tempo que eu namorava, meu pai não deixava eu sair de casa para dormir na casa do meu namorado. Hoje isso mudou. Hoje você conhece uma pessoa, você já está dormindo na casa da pessoa e você já pode configurar uma união estável com pouquíssimo tempo. Então, foi o que o Léo falou. A sociedade evolui e o direito evolui com a sociedade. Então, a gente também tem que evoluir no nosso pensamento e saber que a gente tem que colocar as coisas no papel para se proteger. Porque assim como existem pessoas boas, existem pessoas más, né? Eu tive um outro caso rapidinho também para ilustrar, que foi o caso do Tinder. Você começou com o negócio do Tinder, o cara conhece a menina no Tinder, e aí começa aquela coisa, ela começa a ir na casa dele... E pá, e fica... O nome dela era Jennifer? Conhece a Jennifer no Tinder, né? E aí, com todo respeito às Jennifers que estão assistindo a gente, e aí começa a ir na casa dele, e aí vai ficando, um belo dia ele sai para trabalhar, quando ele volta a fechadura tá trocada. E não entra mais em casa. E ela vai na delegacia e faz um boletim de ocorrência de violência doméstica. Olha, eu atuo muito na área criminal. Aqui na Barra eu não sei, até porque o poder aquisitivo das pessoas é teoricamente maior do que das pessoas que eu tenho contato, de clientes na Baixada. Mas em imóveis de posse, e eu construí no terreno da minha sogra, no puxadinho que a minha tia já falecida, que era irmã do meu avô, enfim, o que tem de falsa comunicação de delito, visando apenas ficar no imóvel e expulsar, literalmente expulsar o homem de casa,
A gente tem que fazer um outro podcast para falar sobre essas falsas denúncias que as mulheres costumam fazer. Não é regra, mas acontece muito. E é um absurdo, porque isso descredibiliza uma causa que é muito honrosa e muito justa, que é a causa da violência doméstica. E é uma lei maravilhosa, entendeu? Então isso é um absurdo. Quando a doutora fala aí da carta, eu acho que é uma cultura que o pessoal que tem agressivo maior tá ficando mais à vontade. A Veja, eu falo da fonte da publicação da revista Veja, ela relata que no relacionamento, no casamento do cantor Amado Batista com a modelo, com a influenciadora, ele discrimina que as propriedades dele na região Nordeste, ela não teria direito. Sim, você tem que fazer. E de boa, ela assinou. Isso, é um casamento com pacto antinupcial de separação de bens. Você precisa fazer um contrato de namoro para você se livrar da união estável que você não quer. E as pessoas precisam ser amadurecidas para conversar sobre isso. E se as pessoas tiverem boa intenção, isso vai acontecer de boa. O problema é quando você tem um mal intencionado do outro lado que não vai querer assinar um contrato de namoro. Existe a tensão, então, Renata, de virar cultural. Tem que virar cultural. Tem que virar cultural por quê? Porque decaiu... Vai se inverter. Quando não quiser assinar, opa, tem alguma coisa errada. Exatamente. Por quê? Porque decaiu o prazo que a lei... que era um prazo legal de 5 anos. Então, você tinha uma delimitação objetiva. Bom, eu tô com essa pessoa aqui, vai bater 5 anos, eu não quero uma união estável, eu vou terminar. Ou então eu vou casar. Ou então eu vou fazer uma união estável. Agora não tem mais. Então, agora o negócio ficou solto. Então, a outra parte, se tiver mal intencionado, ou até se quiser se vingar também, não tô falando nem de mal intenção, não. Pô, o cara não quer casar comigo, o cara não tá aqui me enrolando, já tá um tempão, já tá aqui 4 anos comigo, tá me enrolando, quer saber? Vou meter uma união estável nele. Porque mulher tem muito disso mesmo, cara. Vamos falar português claro, né? Tô aqui esperando um tempão, o cara não se coça pra casar comigo, vou meter uma união estável nele. E aí o cara tá só na intenção, ou vice-versa, né? Vamos falar também no vice-versa. Ou o cara ou a mulher tá só na intenção de um namoro. E aí acaba tendo que dividir um patrimônio, às vezes por mera vingança, não por golpe, mas por mera vingança, tendo a intenção de apenas ser um namorado ou uma namorada. Então, fica o alerta aí que o contrato de namoro pode ser uma via para não união estável. O direito atualiza. Legal. Então, já sabe, cartas de namoro. Contrato de namoro, eu acho que é o ideal. Você tem que perguntar sempre: posso elogiar? Posso comentar as suas curvas? Porque se você não fizer isso, cai na minha esfera criminal. Sério. Não é brincadeira, não. Sim. Por mais que tenha essa conotação divertida, cômica, mas é o que está acontecendo. É o assédio, né? Aí entra no assédio. Rodrigo Ribeiro, suas considerações finais. Estamos chegando no final de mais um Falando do Rio, com a doutora Renata Manso. Bom, obrigado por ter vindo, professora. Obrigado, Léo. Obrigado, Klebs, por abrir esse espaço, para trazer aqui. Acho que as mulheres hoje estão orgulhosas da minha professora. O Vasco tomou gol. Vasco tomou gol. Nossa, que novidade, gente. Vasco tomou gol. Jura? Duvido, mentira. Não acredito. Ó o zap, ó. Mandei o zap lá. Duvido, mentira, gente. Amanhã a gente pega ele na curva. O Vasco não pode ser verdade. O Vasco não toma gol. Então, as considerações finais é um prazer ter a senhora aqui no nosso programa, professora. Obrigado por ter vindo. Nosso programa é um programa que a gente abre espaço para um monte de gente. Muito plural, né? É muito plural. Começou como um político e aí foi abrindo várias lacunas. Então é importante a senhora ter vindo aqui. A gente tem lá o Cuidando do Rio, que é um projeto social, centro social lá que a gente tem lá em Santa Cruz. A gente tem 380 mulheres, através da gente, Tatiana. A gente cuida das mulheres e tudo mais. E é importante que tem mulheres conquistando espaços que antes não tinham. Então, é uma admiração que eu tenho pela senhora mesmo, por isso que eu trouxe aqui. Léo, obrigado por ter vindo, né, Léo? Por ter aceitado o convite de vir, porque eu acho que o time ia bater certinho, né? E obrigado a todos que assistiram o programa. A gente está nessa edição maravilhosa e as próximas, vou falar mais. Aqui eu fiquei babando aqui. Eu fiquei olhando 3 pessoas que eu admiro, então fica complicado falar. Eu gosto de trazer o Rodrigo quando a gente fala de cigarro. Aí é a praia dele. Fica é um assunto que não tem. Eu acho que o Brasil tem que discutir isso.
Tá umas lacunas aí abertas. E no caso do Rio de Janeiro, eu acho que hoje é o maior problema que é só todos os bairros. Obrigado mais uma vez. Doutor Renato Mazzucchi, suas considerações. Eu tô muito triste, porque eu acho que é a primeira vez que nós temos o prazer de entrevistar, de fazer um bate-papo com uma advogada de alto quilate. E isso acaba engrandecendo o programa. Porque por mais que tenhamos nós tivemos aqui alguns problemas técnicos, por mais que tenhamos que abordar alguns temas que parecem engraçados, mas que na verdade trazem à baila uma discussão extremamente profunda, igual fizemos aqui, e que demandaria muito mais tempo para fazer essa abordagem, eu me sinto bem contente de ter debatido alguns tópicos. Doutora, professora, ainda acabamos aprendendo um pouquinho mais. E assim, na minha humilde condição de auxiliar desse programa, comentarista, enfim, às vezes âncora substituto, eu queria fazer um convite para que nós pudéssemos marcar um bate-papo, trazendo a Ana Tereza, presidente da OAB, de repente a gente botar mais uma cadeira. Eu acho que fazer chamar o James Walker, que é um grande amigo, né? Eu estenderia também o Eduardo Biondi, desembargador, mas que por questões do tribunal ele não pode estar presente, mas é uma pessoa que tem um conhecimento bem interessante, né? Convidar também mais um presidente de sucessão. A gente vê se vai trazer o Foca, vai trazer o Foca de Magé ou o Antônio de Pádua, porque eu acho que seria um programa que nós poderíamos abordar vários temas que estão na atualidade nas redes sociais. Eu acho que fica aqui o meu convite. Ele é que manda aqui, tá? Eu só jogo a pimenta gostosa. A Renata aceitar, vai ser um prazer. É só me falar dado que eu que mexo na agenda. Vamos resolver. Muito obrigado. Falando em agenda, já vou falar aqui pra você mexer, já que já teve pedido aqui, porque eu errei hoje, tá? Eu tinha um erro. Aqui você vai estar aqui com a gente vai estar recebendo o vereador de Duque de Caxias, Saulo Henrique. Vamos falar da ascensão e da possibilidade do ex-secretário de Transporte do Washington Reis estar vindo a governo. A partir das 20 horas, falando do Rio. Vamos falar de política e vai pegar fogo. Vamos que vamos? Bora. Vou falar bora que nós bora. Falar de Caxias eu tô fora. Doutora Renata Mansur, suas considerações finais. Queria agradecer imensamente você, Clebson. Queria agradecer ao Rodrigo pelo convite. Bastante honrada de estar aqui. Eu acho que foi muito divertido, foi leve. A gente também tem temas muito caros à sociedade. Falou de temas diversos, né? Interesse da população. Muito obrigada. Eu, de verdade, saí daqui muito, muito, muito gratificada que teve assim um alto nível de debate, né? Eu super aceito estar aqui novamente. Quantas vezes vocês me chamarem, vai ser um prazer eu estar aqui. Olha, eu acho que se a gente não fizer isso pelo Rio de Janeiro, pelo Brasil, debater, falar, a gente realmente não vai avançar enquanto sociedade. O que eu puder fazer pela Barra da Tijuca, o que eu puder ajudar vocês aqui na Barra da Tijuca, para que a gente possa realmente fazer pela cidadania, né? Podem contar comigo, pela divulgação do programa. Você ouvinte que está aí nos ouvindo, você botafoguense, vascaíno, flamenguista, você, enfim, você que tiver alguma dúvida aí do direito que eu puder tirar. Posso, só para finalizar, foi presidente do Tribunal de Justiça Desportiva, né? Então, direito conquistado em campo tem que ser mantido? Tem que ser mantido? Tem que ser mantido. Eu sou totalmente contra o tapetão. Então o Fluminense é o invasor do Maracanã? Olha aí a pimenta, cara. Deixa o Eurico Miranda descansar em paz, gente. Doutora, deixa seu @. Então, quem quiser mandar uma mensagem é re.mansur. E muito obrigada de coração e
Boa noite a todos e vamos para a próxima. A gente que agradece pela disponibilidade, clareza, muito parabéns, uma pessoa tão próxima, popular, fala o que pensa com simplicidade e aproximou muito direito que as pessoas, às vezes, às vezes a gente tem dúvida e não fica nem à vontade de perguntar, tá? Os advogados, às vezes, alguns deixam um timbre de sabedor de tudo e quando o leigo vem, ele fica meio com medo de perguntar. Ele é abordado, às vezes, de uma maneira de um professor que não, é esse ponto. Né? E o bate-papo, como falou, que foi um bate-papo leve, e a gente acaba aprendendo, como o Rodrigo também relatou, como a senhora faz na sala de aula, a gente saiu daqui enriquecido e tenho certeza que você também. Você que segue o Falando do Rio, você cidadão fluminense, carioca, da Barra da Tijuca, que está assistindo para presente do OAB, obrigado, doutora Renata Mansur, seja muito bem-vinda nas próximas vezes, tá? E provavelmente, se ela me permitir, alguns podcasts com temas especiais, eu vou estar pedindo também para você estar comentando com a gente, vai ser muito legal. Tem uns convidados aqui que vai ser, né, necessário, né, a participação da senhora e do doutor Leonardo Mazzutti. É isso? Amigo. Obrigado você que acompanhou até agora, que é Falando do Rio. Terça-feira que vem a gente está com o vereador Saulo Henrique, do município de Duque de Caxias. Vamos falar de 2026, o que vem para a Praça Guanabara. Uma semana abençoada. Costumo dizer que nós somos reféns daquilo que falam em nossa ausência, mas somos responsáveis daquilo que podemos produzir todos os dias para construir um futuro melhor e melhor. Uma semana abençoada, fiquem com Deus e vamos continuar sempre falando do Rio. Boa.